Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos. Eu vou convidar você nessa noite, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no livro dos 2 Reis, capítulo 6. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 7. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 até o verso de número 7. Amém? Os irmãos encontraram? 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 7. Podemos ler? O texto nos diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar? Senhor, nós louvamos teu nome, Pai. Nós bendizemos a ti por mais uma vez nos trazer a esse lugar. Que nessa noite, Pai, tu lance luz sobre essa palavra. Tu nos dê discernimento segundo o Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade mais uma vez de ministrar nesse lugar. E que Teu nome seja glorificado. Prepara os corações dos que aqui estão, Senhor, para receber a Tua palavra. Que essa palavra não se perca pelo meio do caminho, ou entre espinhos, ou em terra arenosa, mas que ela possa vir cair, Senhor, em solo fértil. E ela possa vir nessa noite trazer exortação, consolação, renovo, fervor espiritual. Nós te pedimos isso nessa noite. Em nome de Jesus, repreende todo o mal. Em nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém e amém. Meus irmãos, para um pregador medíocre como eu, tem texto que nos desafia. Esse é aquele tipo do texto que quando eu olhei, e eu já olhei esse texto várias vezes, e eu me perguntei, o que tirar daqui, Senhor? Esse foi um texto que eu já, na minha vida ministerial, eu já conversei com Deus sobre ele, eu já olhei para ele, e sinceramente, algumas vezes eu não sabia o que pregar mediante um texto desse. E eu fui desafiado a olhar para esse texto mais uma vez essa semana. E trazer para a nossa vida algumas lições que esse texto pode nos dar. Então, a pregação dessa noite é essa: lições para a vida. Lições para a vida. Antes de nós adentrarmos propriamente no texto, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, meus irmãos, como tem crescido o número de pessoas desanimadas. Como tem crescido o número de pessoas depressivas, pessoas suicidas, pessoas que logo cedo se envolvem com drogas ilícitas. Eu não quero ser saudosista. E não sendo saudosista, eu gostaria de dizer uma coisa a você. Houve um tempo em que as pessoas eram mais fortes. Houve um tempo, com certeza, que nós vivíamos com menos recursos. Há 30 anos atrás, eu não sei se você sabe mais ou menos, mas a maioria das famílias no Brasil viviam apenas com um salário mínimo e viviam. Houve esse tempo, porque nesse tempo não havia uma necessidade brutal de sermos notados. Você poderia me perguntar, por que, pastor, tanta gente com depressão, tanta gente desanimada, tanta gente se suicidando, tantos jovens logo cedo se
enveredando pelos caminhos das drogas ilícitas, você poderia me perguntar por quê? Eu tenho algumas respostas para lhe dar nessa noite. Talvez pela abolição dos limites, talvez pela perda de alguns valores, muito possivelmente pela centralidade do eu, mas também pela fragilidade das emoções. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Quem tem um pouco mais de 30 anos, 40, 50, vai entender o que eu quero dizer. Quem de nós aqui que temos mais um pouco de idade nunca sofreu bullying na escola? Quem nunca foi chamado, por exemplo, de cabeção, não é? De Olívia Palito, de magricelo, de pezão, de narigudo? Quem de nós aqui nunca passou por essa situação? Nós passamos por isso, é verdade, no período de adolescência nas escolas, e essa geração nossa não morreu por isso. Nós não fomos fazer terapia por isso. Porque me parece que a minha geração, ao contrário da de hoje, ela sabia ouvir um não. Hoje existe uma incapacidade, principalmente nos jovens, de ouvir um não. Quando eu olho para esse texto, uma verdade vem à minha mente. A Bíblia ela não nega em momento algum o sofrimento. Contudo, a Bíblia nos mostra um caminho mediante as adversidades da vida, para que nós cristãos, mesmo diante de algumas adversidades, tenhamos fé, tenhamos esperança, tenhamos perseverança, não em nós mesmos, mas na pessoa de Jesus Cristo. Há muita gente que acha o seguinte, que quando ela se envolve com as coisas de Deus, quando ela começa a fazer alguma coisa para Deus e algo começa a dar errado, as pessoas pensam o seguinte: Deus não está comigo, ou Deus não me quer nesse negócio, porque quando eu me envolvo em alguma coisa para a igreja, para fazer para o Senhor, para me envolver um pouco mais com o reino de Deus, as coisas parecem que começam a dar errado. Eu dou um conselho a você. Em casa você abre 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, e veja o que Paulo, envolvido com a obra de Deus, passou. Aflições, perseguições, mas ele não tinha desânimo, ele era animado, né? Ele continuava. Gostaria de lhe dar um exemplo aqui nessa noite. Imagine que você fosse um soldado de infantaria, e você recebesse a seguinte missão. Você recebesse a missão de você ir combater um determinado inimigo em um certo ponto, e fosse lhe dado uma bússola. E mediante as diretrizes dessa bússola, você sabia onde estava o inimigo, mas a bússola que você recebeu está com problema. Ao invés da bússola lhe levar exatamente para o centro, para o local onde está o inimigo, ela vai e lhe lança para o lado exatamente oposto. Eu lhe pergunto, quais são as chances de você ser atingido pelo inimigo que você tem a combater, se você está indo em oposição, aliás, no lado oposto a ele? Quais são as chances de você ser atingido? Praticamente nenhuma. Mas quando você conserta a bússola, e a bússola lhe leva exatamente onde o seu inimigo está, a chance de você ser atingido, ser alvejado, com certeza, são bem maiores. Que lição a gente pode tirar sobre isso? Quanto mais próximo do alvo nós estamos, mais pressões e mais aflições nós iremos vivenciar. Essa é uma grande realidade. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela é um registro de um milagre, de algo que aconteceu literalmente, mas ela traz lições belíssimas para quem está desanimado, para quem está a ponto de desistir, para quem as coisas parecem que não estão fluindo. Eu vejo isso aqui nessa passagem. E eu vou dividi-la em três grandes lições. Primeiro, lições para a vida é o tema. E qual é a primeira lição que eu posso tirar para mim e para você, mediante o texto que nós acabamos de ler? Primeiro, na vida há momentos de prosperidade. Na vida há momentos de prosperidade. Verso 1 e verso 2, vamos reler? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão.
tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Interessante que Eliseu exerceu o seu ministério em um período de fome. Quando Deus levanta Eliseu, o povo de Israel estava comendo os próprios filhos. Tão grande era a fome. Vendia-se cabeça de jumento para as pessoas se alimentarem. Se não bastasse isso, a pobreza era imensa. Sem contar também que era um tempo de apostasia. Ninguém queria nada com Deus. Recurso financeiro não existia. Comida que era bom também era muito pouca, era muito rara. E nesse tempo, nesse ambiente hostil, de extrema adversidade, Eliseu conseguiu prosperar. E você poderia me perguntar o seguinte: pastor, que conversa é essa? Me prove, eu provo. Eu chamo a sua atenção, por favor, para o capítulo 2 de 2 Reis, o verso de número 1. Diz assim o texto, olha: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Interessante que aqui em Gilgal, Eliseu tinha um seminário teológico. Mas não só aqui em Gilgal, também havia outro em Betel, verso 3 do capítulo 2, olhe bem. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Então Eliseu tinha um seminário teológico em Gilgal, Eliseu tinha um seminário teológico em Betel, mas não só isso, verso 5 do capítulo 2, olha o que ele diz. Verso 5, então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. O que é que você entende? Ele tinha profetas, ele tinha seminários, por assim dizer, ele tinha núcleo de alunos em 3 cidades pelo menos, em Gilgal, em Betel e em Jericó. Você imagina num tempo de apostasia, você imagina num tempo de fome, num tempo, irmãos, de extrema pobreza, Eliseu conseguia se destacar no seu ministério. Como o quê? Como possivelmente, nos dias de hoje, um diretor de seminário. Nós temos hoje todos os recursos do mundo. Nós temos livros de boa qualidade, nós temos plataformas digitais, nós temos acesso à internet, nós temos excelentes professores, nós temos bons seminários, nós temos condições de pagar seminário, a igreja muitas vezes ajuda as pessoas a irem para o seminário, existe transporte, as pessoas vão bem alimentadas, e olha para os nossos seminários hoje, são vazios, não tem praticamente ninguém, e num tempo como esse, o ministério acadêmico de Eliseu estava em plena extensão. Agora aonde, pastor? No meio do caos, no meio da crise. Irmãos, como é difícil prosperar na crise. Está aí, a pandemia mostrou isso. E Eliseu está exatamente vivendo isso. Vivendo o quê, pastor? Repito, vá para o verso 1 e 2. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Meu irmão, aqui está o sonho de todo pastor, aqui está o sonho de todo líder. O que é que estavam dizendo? O que é que os discípulos estavam dizendo a Eliseu? Eliseu, o seminário está bombando, não cabe mais gente. A gente tem que alargar a tenda, a gente tem que aumentar esse prédio, a gente tem que fazer algo maior. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas. Vamos aumentar o lugar, as pessoas querem aprender. Você imagina isso? Isso é glorioso demais. O que estava acontecendo? Por isso que eu coloquei esse primeiro ponto. Há momentos na vida de prosperidade. O que estava acontecendo com aquele grupo de discípulos? Existia empenho. O seminário, a igreja, vale as duas figuras para esse texto, porque era uma casa de discípulo, estava empenhada em fazer alguma coisa, havia motivação no coração,
Eles queriam cortar lenha para aumentar o prédio, mas não só isso. Havia também a apresentação de projetos. Eu tenho certeza que alguém deve ter chegado para Eliseu e disse: olha, Eliseu, vai ficar mais ou menos assim. Nós vamos aumentar, vamos fazer mais salas, quem sabe um primeiro andar, eu não sei. Mas havia a apresentação de projetos, havia compromisso. Os discípulos estavam comprometidos com o seu líder. Havia compromisso do povo de Deus, havia comunhão. Veja que momento gostoso a igreja estava vivendo. Veja como era bom esse momento. Havia verdade, companheirismo. Então, com certeza, eles estavam vivendo um tempo de progresso. Eles estavam vivendo um tempo de prosperidade. E eu quero dizer uma verdade crucial para você aqui nessa noite. Graças a Deus que Deus nos permite viver isso. Na nossa vida, Deus proporciona em nossas vidas momentos bons, momentos de prosperidade, momentos de progresso, momentos de felicidade. Eu não sei, talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez seu casamento nunca teve tão bom como está agora. Talvez os seus filhos não estejam tão bem como estão agora. Talvez você profissionalmente, você nunca prosperou tanto, você nunca foi adiante na sua vida profissional, como exatamente agora. Graças a Deus por isso. Como eu fico feliz por saber que talvez você esteja assim. Na sua vida espiritual, talvez você nunca recebeu tantos convites. Talvez você nunca orou com tanta piedade como agora. Talvez você nunca leu a Bíblia como você tem lido agora, nesses últimos dias. Eu quero dizer, isso é um momento de Deus na sua vida, aproveite. Isso é um momento que Deus preparou para você, um momento, irmãos, de progresso, de prosperidade na sua vida. Agarre-se a esse momento, sabe por quê? Porque nem todo mundo tem vivido isso. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, por um instituto chamado George Barna. Preste atenção. Uma pesquisa feita só com cristãos históricos dos Estados Unidos. Chegou-se à seguinte conclusão: o número de divorciados entre o povo de Deus, entre os cristãos, é praticamente o mesmo do povo que não é cristão. 33% dos divórcios praticados hoje nos Estados Unidos são entre cristãos. E 39% de pessoas que não são cristãs. Eles não estão vivendo um tempo tão bom. Eu não sei se você sabe, mas entre os evangélicos dos Estados Unidos, apenas 6% são dizimistas. Desses 6%, apenas 4,2% dão o dízimo integral. Entre esse povo cristão dos Estados Unidos, 26% são a favor do sexo antes do casamento. 13% desses cristãos históricos dizem que o sexo, mesmo no casamento, fora do casamento, é permitido. Agora eu gostaria que você atentasse para o que eu vou dizer aqui nessa noite. Segundo essa pesquisa, eu não estou inventando nada da minha mente. A maior denominação nos Estados Unidos é a Igreja Batista. E desde 1994, como uma forma de incentivar os jovens a não se envolver com o mundo, eles lançaram uma campanha chamada Quem Ama Espera. O que significa isso? Os jovens, logo que são batizados na Igreja Batista, eles assinam um termo de compromisso, baseado nesse lema: quem ama espera, de nunca se envolverem com alguém sexualmente antes do casamento. Desde 1995, 2.400.000 jovens assinaram esse documento. 2.400.000 jovens. Alguns desses jovens adentraram numa universidade chamada Universidade de Coimbra. E a Universidade de Coimbra pegou uma amostra desses 2.400.000, 12.000 apenas, e fez uma pesquisa entre esses 12.000 que haviam assinado esse documento após o batismo. Desses 12.000 jovens, 88% tinham tido alguma experiência sexual antes do casamento. Esse é o retrato da igreja nos Estados Unidos.
E como nós importamos tudo dos Estados Unidos, eu não acho que aqui no Brasil é diferente. É muito parecido. Se você tem vivido um tempo de prosperidade, aproveite. Porque Deus tem proporcionado isso na sua vida, aproveite. Aproveite e se agarre com Ele. Porque isso parece que ultimamente, é um bem que poucos têm desfrutado. Eu não sei se você sabe. Hoje nos Estados Unidos, existem mais bruxas do que crentes presbiterianos. Hoje nos Estados Unidos existem 1.600.000 bruxas para 1.400.000 crentes presbiterianos. Se você ainda está firme, se você ainda continua no caminho do Senhor, se você tem desfrutado de momentos bons na presença de Deus, se agarre a esse momento, porque poucos têm desfrutado disso. Mas há uma segunda lição aqui nesse texto, com base no verso 5. Se há momentos de progresso, se há momentos de prosperidade na nossa vida, também há momento de perdas. Atente para o verso de número 5. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Tudo estava bem, não era? O seminário parecia que ia se estender. Todo mundo estava envolvido trabalhando, todo mundo estava no mesmo propósito. Havia na realidade comunhão, havia compromisso, havia na realidade uma forte visão de aumentar aquele lugar, mas de repente algo errado acontece. O que eu acho interessante aqui é que nós estamos diante de um homem, de um discípulo, envolvido com a obra de Deus. Nós estamos aqui diante de um homem crente, que de repente, como isso pode acontecer comigo e com você, passa de dias memoráveis para dias miseráveis. Isso pode ocorrer comigo, isso pode ocorrer com você. A Bíblia é muito pé no chão quando fala acerca da vida cristã. A vida cristã também, ela não é indolor. Nós temos momentos de perda, vai haver momento de perda na nossa vida. Se há momentos de progressos, há também momentos de perdas. E aqui está muito claro. O homem estava envolvido, ele estava trabalhando na obra de Deus, ele estava dando o melhor dele naquele momento, e de repente ele perde uma coisa preciosa, uma ferramenta. Certo escritor disse o seguinte: se você colocar sua esperança em algo, ou em alguém criado, sua esperança terá prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, você será um desesperado. O que me chama a atenção aqui é que o fato desse machado, dessa folha do machado, ter se desprendido do cabo, não era algo muito incomum. O próprio Moisés já fez uma lei sobre isso. Deuteronômio 19, verso 4 e 5. Parece que era algo comum, mas ao mesmo tempo catastrófico. O machado se desacunhar, como nós dizemos, né? Sair do cabo. E foi exatamente isso aqui que aconteceu. Eu gostaria de lembrar a você que o discípulo perdeu o machado enquanto ele trabalhava, enquanto ele estava envolvido. Talvez no melhor momento da sua vida, eu creio que sim. Como aluno de Eliseu, como discípulo de Eliseu, ele estava vivenciando o melhor momento na vida dele, o mais empolgante, talvez o mais útil. Ele talvez nunca tenha se sentido tão útil como ele estava se sentindo assim. Todos nós estamos sujeitos a perdas. Você não é blindado. Seu casamento não é blindado. Seus filhos não são blindados. Nossa saúde não é blindada. Nós estamos susceptíveis a perdas. Essa é uma grande realidade. Mas ele perdeu enquanto estava ocupado. Sabe por quê? Desocupado não perde. O que é que um desocupado tem a perder? Só tem a perder quem está envolvido. Só tem a perder quem está com a mão na massa. Essa é a grande realidade. Eu gostaria de lembrar de vocês. Eu poderia dar N exemplo aqui. De personagens bíblicos que perderam enquanto estavam envolvidos. Lembra da pregação de terça? Marta perdeu crescimento. Perdeu de crescer espiritualmente. Enquanto estava envolvida. Outro exemplo. Moisés perdeu a paciência, espancando a rocha.
enquanto estava envolvido querendo o quê? Trabalhar para o povo de Deus. Números capítulo 20. Davi, 1 Samuel capítulo 25, 13. Davi perdeu o domínio próprio, quando quase matou aquele homem, marido de Abigail, chamado Nabal. Que é outro exemplo de alguém que perdeu. Elias envolvido na obra de Deus, ele perdeu o ânimo. Em 1 Reis capítulo 19. É possível a gente perder. Qual a grande lição aqui desse verso 2, que pode ser dada a mim e para você nessa noite? Que é possível ter perdas significativas, enquanto você e eu estamos envolvidos com as coisas de Deus. E sinceramente aqui nessa noite, meu irmão, eu não sei o que você perdeu. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que você perdeu o encanto pela Bíblia. Eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. Há pessoas aqui a ponto de se desviar. Você deixou de orar. Você deixou de se encantar com as pregações. Você já não tem nenhuma vontade de se envolver com as coisas de Deus. Será que você não está inserido aqui? O desejo de servir já não existe mais na sua vida. Você perdeu o desejo de servir. Quem sabe você perdeu o amor para o seu cônjuge. Quem sabe você perdeu a paciência ou o encanto com seus filhos. Quem sabe você já não respeita mais seus pais. Quem sabe você já não consegue mais olhar nos olhos da sua liderança. Eu não sei o que você perdeu, mas há momentos que mesmo envolvido, mesmo estando fazendo alguma coisa, mesmo estando com a mão na massa, nós perdemos alguma coisa. Mas eu gostaria de lhe fazer aqui nessa noite um alerta. Será que você perdeu o cuidado com a sua alma? Não precisa abrir. Tem um texto que eu preparei uma pregação para aqui, para a igreja, nunca preguei ele. E está lá o esboço do meu sermão, com base em Lucas capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. Que chega algumas pessoas para Jesus e fala que Herodes tinha matado alguns discípulos, misturado o sangue dos discípulos com o sangue dos sacrifícios e oferecido. E Jesus, no mesmo contexto, conta uma história de uma torre que matou 18, a torre de Siloé, que matou 18 pessoas. E Jesus diz o seguinte: você pensa que esses que morreram pela mão de Herodes, ou que morreram por aquela torre que caiu sobre eles, são mais pecadores do que vocês? São não. O que Jesus estava dizendo ali? Que o mundo não é dividido em grandes pecadores e pequenos pecadores. Que todos nós somos pecadores. E que na realidade eu e você que estamos aqui, quando a gente vê alguém caindo, quando a gente vê, irmão, alguém desanimado, quando a gente vê, irmãos, alguém sem um desejo de servir, sem vontade de se envolver mais, a gente deve colocar as nossas barbas de molho. Por quê? Porque os desastres alheios, eles são avisos para nós. Eu gostaria de lhe perguntar aqui nessa noite: como está a sua vida? O desejo de servir. Como está a sua vida? Então essas fases, né? A primeira fase é essa, a fase do progresso. A segunda fase da vida pode ser essa, a fase das perdas. Mas também há um terceiro e último ponto aqui, que em toda vida cristã, graças a Deus, chega. A fase da providência divina. Versículos 5, 6 e 7. Olha o que diz, eu vou reler o 5. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, ele gritou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Há também a fase da providência divina. Sabe o que eu acho bonito nesse discípulo? Ele era um aluno, ele era um discípulo. De quem ele foi atrás?
Quem foi que esse discípulo procurou? Quando ele perdeu o machado, quando ele viu que tinha uma perda significativa na vida dele, quando ele viu que não podia ser mais útil, quando ele viu que alguma coisa estava errada, quem foi que ele foi buscar? A quem ele foi pedir ajuda? A quem ele foi pedir socorro? Ao homem de Deus. Ele poderia muito bem ter escondido o machado e saído de fininho, se escondido simplesmente. Mas ele não fez isso. Ele foi atrás de quem podia ajudá-lo. Sabe o que eu acho interessante? Normalmente, nós vamos atrás de alguém que pense como a gente. Quando as perdas acontecem na nossa vida, nós nunca vamos atrás dos espirituais. Eu acho isso interessante. Nós vamos atrás de quem fale a nossa linguagem, de quem apoia o nosso pecado, de quem diga que a gente está certo. Não é verdade? É verdade. Nós nunca vamos atrás de quem pode ajudar, daquela pessoa que pode dar um conselho. A gente vai atrás. Normalmente nós não vamos. Eu sempre digo a Ritinha, minha esposa, eu dizia: Ritinha, como Deus poderia ter me alcançado antes? Sabe por quê? Porque se eu fosse um jovem criado aqui nessa igreja, e por exemplo, eu começasse a namorar com Ritinha, sabe qual era a minha primeira atitude? Procurar o pastor Jamerson e dizer ao pastor Jamerson o seguinte: ministre sobre a minha vida o seu curso de noivado. Eu iria ao pastor Euder, eu iria ao pastor Jorge e perguntaria: pastor, o que é ser casado? Quais são as implicações do casamento na minha vida? Eu não vejo os jovens daqui fazer isso. Ou fazem, eu não sei. A gente procura quem quer ajudar. A gente procura quem pode dar alguma coisa para nós. Esse homem fez isso. Problemas no casamento. Quem é que você procura? Está aqui. A perda era significativa. Era algo muito difícil para ele fazer. Ele disse: eu vou procurar quem? Eu vou procurar quem pode me ajudar, um homem de Deus, alguém que esteja perto do céu, alguém que esteja perto da Bíblia. Esse homem pode me ajudar. E ele foi. Isso é maravilhoso nesse discípulo. Ele não culpou ninguém. Ele não foi dizer a Eliseu: me botaram numa árvore muito dura. A árvore que me deram era muito dura, a dos outros era molinha, mas a minha era muito dura. Ou ele não foi dizer: meu machado não prestava. Era de segunda mão. Era um machado, na realidade, que não me dava possibilidade de fazer um bom trabalho. Ele não fez isso. Ele foi verdadeiro e disse a Eliseu: Eliseu, eu perdi. A culpa foi minha. E eu gostaria de ter ajuda. Irmãos, Deus não lhe trouxe aqui à toa. Eu tenho certeza do que eu vou dizer. Deus não me deu esse texto à toa, porque eu tinha outra palavra para pregar aqui. Mas sempre vinha esse texto, sempre vinha esse texto. E pregador medíocre como eu sou, eu digo: Senhor, o que é que eu vou fazer com esse texto? Eu vou fazer o que com esse texto, Senhor? E era sempre esse texto, 2 Reis 6, 2 Reis 6. Eu tenho certeza que Deus não trouxe você aqui à toa, para dizer a você o seguinte: talvez seja o momento na sua vida, de você parar de transferir culpas. E dizer: o pecado é meu, quem está cometendo sou eu. Eu tomo Santa Ceia para tapear, mas a minha vida é um lixo. Talvez Deus trouxe você aqui para dizer isso. Procure uma pessoa certa. Procure alguém, meus irmãos, onde você possa tirar a máscara. Procure alguém que você possa dizer a ele: o machado caiu aqui, ó. Foi aqui, Eliseu. Parece que é a Éfeso, né? Que Jesus diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste. Há pessoas aqui precisando rever isso. Você precisa, diante de Deus, diante talvez de um homem de Deus, quem você classifica homem de Deus, você sabe aí, você dizer: eu caí aqui, ó. Meu problema está aqui. E a culpa é minha. E a culpa é minha. Sabe por quê? Há coisas que não se resolvem sozinho. Você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda.
Ninguém sai da pornografia sozinho. Sai não, você precisa de ajuda. Conversei com uma determinada pessoa, ninguém aqui da nossa igreja, tá, irmãos? E eu ofereci a igreja da gente para essa pessoa congregar. E essa pessoa, em outras palavras, disse para mim: imagine, eu já pastoreei a igreja, eu vou ficar num banco ouvindo vocês, como é que eu vou me sentir? Esse discípulo podia pensar exatamente como essa pessoa. Ele podia se esconder entre a floresta, presta atenção. Ele não tinha mais folha no machado, ele só estava com um caibo. E ele podia muito bem ficar só lá na surdina da floresta, batendo. Pá, pá, pá. E os discípulos, e aí Eliseu dizendo: mas fulano está trabalhando. Mas ele só fazia barulho, porque ele não conseguia cortar nada, porque ele não tinha a folha do machado. É exatamente essa pessoa que eu conversei aqui. Talvez seja a sua posição. Você não produz. Você apenas representa, talvez. Só há barulho na sua vida que você está cortando árvore. Mas você não corta. Porque o machado caiu. Porque a perda foi significativa. E você só tem um caibro. Só tem um caibro na sua mão. E caibro só faz barulho, não corta. Era a situação dessa pessoa que eu ofereci ajuda a ela. E ela disse: não, eu prefiro estar onde estou. Mas ela não sabe que ela não corta a árvore, que ela não faz nada significativo, que ela não está vivendo momentos de progresso. Ela teve perdas e ela precisa de ajuda. E só a providência divina é quem pode nos ajudar nesse exato momento. Talvez seja a sua situação, eu não sei, mas eu gostaria de lhe dizer: procure ajuda. Versos 6 e verso 7. Perguntou-lhe o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-lhe ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Sabe o que eu acho interessante? Eliseu poderia muito bem ter feito flutuar 2 machados. Era ou não era? Ele disse a Eliseu que o machado era emprestado. Eliseu, pelo poder de Deus, podia jogar 2 pedaços de pau e flutuar o quê? 2 machados. Claro. Mas o que eu acho interessante nesse texto, Deus falou ao meu coração, que só flutuou um. Não é verdade? E ele disse: pega. E ele foi lá e pegou. Mas o machado era emprestado. O que é que eu aprendo aqui? Você quer servir? Quer servir? O dom não é seu. É emprestado. O dom é dele. Foi ele que nos deu. Então use-o para a glória dele. Use da melhor maneira que Deus te deu. Da melhor maneira que Deus te deu. Eu tenho certeza que todos que aqui estão, que são cristãos, você tem fé. Pelo menos você tem pelo menos um dom. Então use. Foi Deus que lhe deu, é emprestado, portanto use-o. Não são seus. Talvez você tenha perdido, resgate hoje. Resgate hoje. Eu nunca li um teólogo chamado Benjamin Oldfield. Eu nunca li ele. Mas eu ouvi falar desse camarada. Ele foi um teólogo muito festejado no século 19 e 20. Disse que todo mundo que bebeu teologia no século 19 e 20 bebeu muito do que esse homem escreveu. Ele foi um professor famosíssimo na Universidade de Princeton. Ele lecionou lá por 34 anos. Em 1876, ele casou-se aos 25 anos com uma mulher chamada Anne Pierce. Quando ele saiu com ela para a lua de mel, uma tempestade atingiu eles, né? E um raio caiu sobre a esposa dele. Ela ficou tetraplégica. Nem lua de mel eles tiveram. Durante 39 anos, esse homem cuidou da sua esposa até levá-la ao cemitério. E por 39 anos ele lecionando, nessa universidade inclusive, ele só saía de casa por 2 horas. Porque depois disso ele precisava vir
fazer higiene na sua esposa, dar ela água, comida. Todo mundo que o contratava ou chamava ele para pregar, ele dizia: eu só posso sair de casa por 2 horas no máximo, porque eu tenho minha esposa para cuidar. Ele cuidou dela por 39 anos. Diz o biógrafo dele, possivelmente desde a lua de mel, ele não teve nenhum relacionamento sexual, como é direito entre marido e mulher, por 39 anos. E certa feita, alguém o convidou para pregar na Catedral de Princeton, em uma formatura. E o texto que ele usou foi Romanos capítulo 8, verso 28. E sabe o que ele disse? Olhando sempre para o relógio, porque ele não podia passar de 2 horas, na pregação dele ele disse o seguinte: a ideia fundamental aqui nesse texto é o governo universal de Deus. Tudo o que nos acontece está sob o controle da sua mão. Se Deus governa, portanto, todos são atingidos pelo bem de Deus sobre os seus filhos. Ele governa todas as coisas, de maneira que nós só podemos colher o bem de tudo aquilo que Ele coloca em nossa vida. Qual é o seu problema? Esse homem era um pregador poderoso, mas ele era casado, porque ele tinha o dom de ser casado. Qual é o nosso problema? Você pode imaginar essa cena? Eu quero que você entre aqui nessa cena do texto. Imagine a cena. Eliseu, o discípulo que perdeu o machado, toda a escola de profetas, olhando para aquele rio e dizendo: e agora nós vamos fazer o quê? O serviço parou. Está Eliseu diante do rio. Há relatos, eu não sei se é aqui, que o Rio Jordão no tempo de cheia, o que não era o caso, era um tempo de seca. Havia locais no Rio Jordão que a profundidade chegava a 13 metros. Eu não sei se aqui, possivelmente a profundidade não era essa. Talvez 3 ou 4 metros, ou 2, não sei. Mas sei que o machado estava lá no fundo. Você imagina a cena? Está lá Eliseu, está lá o discípulo que perdeu o machado, está lá toda a escola de profetas olhando para aquele rio. Aí o que é que Eliseu faz? Tem coisa que só Deus, né? Pega talvez um machado emprestado de outro discípulo, corta um pedaço de pau, no original, madeira bruta, e joga no rio. Diz: foi aonde, meu filho? Foi ali. Joga no rio. Com pouco tempo, o machado flutua. Você está entendendo? Quando aquele machado flutuou, o que é que nasceu no coração dos discípulos? Esperança, alívio, sentido para a vida, desejo de se envolver mais e talvez a convicção de dizer: nós estamos no caminho certo. O que isso tem a ver com você e comigo? Há 2000 anos atrás, uma madeira bruta também foi cortada. Não é verdade? Foi colocada lá no Monte Calvário. Eu e você, quando olhamos para essa mensagem, para a mensagem da cruz, o que é que ela diz para mim e para você? O que é que ela traz? Ela traz esperança de vida eterna. Ela traz alívio, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Ela dá sentido à vida. Por quê? Porque você sabe que você é um projeto de Deus e a vida não se acaba aqui. Ela continuará na eternidade. Essa é a grande verdade desse texto. E nessa noite eu lhe convido, eu não sei que fase você está vivendo, mas você viverá todas essas 3. Você viverá com certeza momentos de progresso, momentos de perda, mas não se desespere não. Você também terá sempre momentos de providência de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. A minha oração nessa noite é que Deus possa te abençoar. Amém?